Vamos lá então, bom dia! Bom dia para meia dúzia de pessoas que ainda acreditam em raciocínio lógico. Olha só, depois da primeira aula, vem uma galera a primeira aula. Já vou ver como é que é isso. Segunda aula, já reduzimos pela metade. A maioria pensou, é foda, é melhor não vir nas demais. Então, beleza. Lembre-se que isso vai ser o diferencial, hein? Isso vai ser o diferencial. Os candidatos preparados, os preparados, eles vão bem em conhecimentos bancários, eles vão bem em português, eles vão bem em marketing, que são os caras de peso 2. Esses caras vão bem. Ética, até o cara que não estiver preparado, ele vai bem, né? Mas os preparados, eles vão bem nessas matérias principais. O Pedro vai ficar puto. Agora, a matemática e o raciocínio lógico será o fiel da balança. Será o fiel da balança, ok? Então, vamos embora então. Raciocínio lógico, aula number 2. Raciocínio lógico, aula de number 2, tá? Então, primeira coisa muito importante é, para assistir a aula de hoje é necessário ter assistido a aula primeira. Quem não assistiu a aula primeira, hoje bem-vindo ao mundo que vai boiar, vai ficar viajando, não vai entender porra nenhuma. Bem-vindo. Mas tenta pegar o que dá pra entender, depois chega em casa e assista a aula 1. O pessoal do EAD que estiver assistindo a aula 2 é muito burro mesmo, porque é só dar um pause e lá ver primeiro a 1 e depois a 2. O pessoal do presencial não tem essa escolha. Agora, você do EAD que está assistindo a 2 sem assistir a 1, cabeção, chupou bala, tem uma ordem, vê primeiro a 1, depois que assistir a 1, volta para 2. Então é uma sequência, ela é uma sequência lógica. Por falar em sequência lógica, chamar a atenção de mais uma galera que está viajando nos fóruns de raciocínio lógico, tá? Eu, por exemplo, eu vi lá uma... Não só nos fóruns, né, de raciocínio lógico. Uma lá botou, ontem, fim de semana no Face, né? Olha só, tô tendo aula de lógica, raciocínio lógico e tal. E, além de ser aula no EAD da casa, ainda faço curso presencial na minha cidade. Aí um quadro, assim, cheio, tudo de análise combinatória, arranjo, permutação. Eu quase postei lá, querido, isso não tá no edital, mas ia ficar muito chato, ela ia ver que perdeu todo domingo. Presta atenção, o que tá no edital e o que não tá no edital. O que está no edital é lógica matemática, e além de lógica matemática, é uma matéria que eu coloquei para o Dudan, que se eu não me engano é probabilidade, né? Probabilidade que foi para o Dudan. O resto não tá. Então não vem com questõezinhas de qual que é o próximo número, qual que é a próxima letra, de quantas maneiras eu escrevo isso diferente. Isso não é raciocínio lógico para CESP, isso é raciocínio lógico para FCC, isso é para CESGR Rio, mas não é para CESP. Tudo bem? Então, foco. Questão de raciocínio lógico é o que nós temos na nossa postura. Então vamos embora. Simbora comigo então para assistir a aula 2. Na verdade, não só tem que ter assistido a aula 1, como tem que decorado as tabelas verdades da aula 1. Então lembrado disso? Vamos embora então? Vamos usar um cantinho aqui então? Vou usar esse cantinho aqui, ó. Vamos lá. Tabela verdade do OU. Vamos começar aqui do E. Primeiro o E. O que eu sei? Vamos fazer aqui, ó. Fazer um resumão aqui, tá? Resumão das tabelas verdades. Ou. Puta merda, fiz cagada aqui, pera aí. Deixa eu pegar meu apagador. Pararam. Vamos embora aqui. Ai, que burro. Tá, aqui. E ali, pode ser assim. Aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Acho que aqui fechou a nossa felicidade aqui. Então vamos embora, olhem só. Vamos fazer um resuminho aqui desse quadrinho do que nós vamos precisar para a aula de hoje, tá? Relembrando as aulas de ontem, vou falar ontem, mas foi a última aula, sei lá quando foi isso. Olha lá, tabelas verdade então, vamos usar? Vou botar os conectivos aqui. Conectivos. E, ou. Esse então não tá cabendo aqui, né? Vou escrever mais bonitinho aqui. Se, então, se, somente, puta que pariu, por que eu fiz tão pequeno, meu? Muito burro. Se,
somente C. Isso. Estão lembrados? Vamos lá? Símbolos. Do E, do OU, OU, C então, e C somente C. Tá claro? E agora vamos ao que interessa. Tabela verdade. Qual é a linha? Lembra do E? O que eu tenho que saber do E? Só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, se eu tiver 2V, ele vai ser V. Essa é a única linha que eu tenho que decorar. As demais linhas são todas falsas. Então, só essa linha que eu tenho que decorar. Só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Estão lembrados do OU? O que eu tinha que decorar? Só é falso se os dois forem falsos. Então, eu tenho que decorar a linha onde o primeiro é falso e o segundo é falso. Os dois são falsos. Isso aqui vai ser falso. Estão lembrados do OU? Como é que eu sei do que eu tenho que saber do OU? Quantos forem iguais são falsos, sim ou não? Então, quando eu vou botar aqui, ó, ou eu tenho VV, ou então eu tenho FF. Nesses dois casos, esse cara vai ser o quê? Falso. Ou seja, quando os caras forem iguais, ele é falso. E o C, então, mais importante de todos? Só é falso se o quê? Primeiro é verdadeiro e o segundo? Falso. Aí a resposta toda vai ser falsa. Tranquilos? E o C somente C, o que eu sei do C somente C? Só é verdadeiro se forem iguais. Então, se for 2 verdadeiros ou 2 falsos, ele vai ser o quê? Verdadeiro, né? Ok? Tudo bem? Isso é básico, é a tabuada. Tem que levar lá para a prova, tá? Inclusive, quero agradecer a galera que teve umas 4 dicas de como decorar a tabela. Cada um colocou uma que conhecia ou criou uma, tá? Bom, eu sempre aconselho criar com frases, porque se você associar com frases, fica tudo muito mais tranquilo, né? Então você cria uma frase e associa com a frase para você decorar, para aqueles que ainda não decoraram. E aí vai da criatividade de cada um, por exemplo. Dá pra gente pensar aqui, ó, na tabela do OU, dá pra pensar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, uma frasezinha pro OU, ó. Onde vou botar 2 pontos. Pronto, olha aí, ó. Olha aí que fácil. Pronto. Aí está. Decorei, olha só. Onde tem mais fofocas? No Face ou no fórum da casa? Sinceramente, eu ainda não sei qual a resposta correta. Mas interessante é, ó, F, 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 ou. Ó, ou, F, F, F. Ou seja, o ou só é falso se todas forem falsas. Pronto, criou uma frase e você decorou. Então você pode criar frases, e as frases elas não precisam ter, por exemplo, só começar com as letras. Você pode manter uma letra no meio. Por exemplo, aqui. Dá até para associar com outra matéria. Ó, aqui vai faltar no caso. Pronto. Então aqui é uma frase que todo mundo sabe, de cheques, sim ou não? Cheques com valor divergente, o que eu vou pagar? O valor por extenso, tá claro isso, sim ou não? Todo mundo sabe. Então, aí eu venho aqui, ó, ponho V, posso usar esse V aqui no meio também, posso usar esse outro V aqui e usar esse E, ó. Pronto, a regra do E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras.
Tudo bem? Então, criem frases, associem com alguma coisa a vida de vocês, de tal forma que vocês decorem essas tabelas aqui, como vocês acharem melhor. Agora, não dá para ir para a prova sem aquela tabuada ali. Vocês vão ver hoje o quanto ela é necessária no que nós vamos ver hoje. Tudo bem? Então, essa tabuada aqui vai ficar aqui. Daqui a pouco eu apago essas frasezinhas ali, vocês podem criar outras ali, à medida que vocês achem necessário. O que foi? Tu tá corrigindo meu português ali agora? Paga-se. É paga-se ou se paga? Depende, né? Do teu humor onde tu vai enfiar esse C. O C é teu, tu põe onde tu quiser. Você vai botar antes, quer botar depois, sufixo, prefixo, ele é teu, tá? Não existe regra muito clara quanto a isso. Ó, vem pra cá, vamos embora. Vamos começar então. Vamos pra matéria nova de raciocínio lógico. Hoje o bicho vai pegar. Nós vamos começar aprendendo a negação. Aí vão falar, professor, nós já aprendemos a negação, eu já sei negar, eu lembro da aula 1 e tal, que você me ensinou a negar. O que eu lhe ensinei a negar, cabeção, é como negar uma proposição. Isso é fácil. Como é que eu nego uma proposição? Ou eu enfio o não, ou eu tiro o não. Estão lembrados disso, sim ou não? Quais são os únicos casos que eu consigo negar sem colocar não e tirar não, mudando o texto? Lembra? Não lembro. Hã? Quando for aquelas coisas que só existe duas possibilidades, sim ou não? Par e ímpar, acusado, culpado, inocente, aprovado, reprovado. Quando houver só duas possibilidades, aí eu consigo negar trocando o texto. Mas de maneira geral, como se faz a negação de uma proposição, enfio o não e tiro o não. Tá claro até agora? Ok. O que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender a fazer negação de proposições compostas. Negação composta. Então agora eu não vou ter mais uma única proposição, eu terei mais de uma proposição. E como que eu faço essa negação, tá? Então vamos começar aqui com um exemplo... Esse aqui, vamos usar esse exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo bem simples então, tá? Acordo cedo ou não estudo. Não vou botar uma com não, porque senão vai ficar com não aqui, vai ficar meio difícil para vocês. Vamos botar aqui, acordo cedo ou durmo até tarde. Pronto. Até tarde. Pronto. Fechou. Olhem lá. O que eu tenho agora? Primeiro, vem pra cá, ó. Identificando uma proposição, outra proposição. Duas proposições, certo? Ok. O que conecta elas? Uou! Nós chamamos de uma sentença composta. Sentença composta. Ela é composta por duas proposições e tem um conectivo que é o ou. Acordo cedo ou durmo até tarde. Ponto final. O que eu quero agora é qual é a negação dessa sentença. Como que eu vou fazer para encontrar a negação desse cara? Bom, negar, quando alguém está te mentindo, essa pessoa está sendo falsa, sim ou não? Negar é ser falso. Isso é a negação na lógica. Então, quando eu peço a negação do ou, nada mais, nada menos, eu estou perguntando, quando o ou é falso? É isso que eu estou perguntando. E se você sabe a tabela verdade, você sabe a negação. Por quê? Você sabe a tabela verdade, você sabe que o ou, olha o ou, ó, só é falso se os dois forem falso. Então, esse ou aqui, o que eu sei da negação dele? Que ele é falso. Se os dois forem falso, a resposta vai ser falso. Ou seja, a negação é colocar os dois falsos. Tudo bem? Agora, vou construir essa tabela verdade inteira. Não vou deixar isso, vou construir essa tabela verdade inteira para vocês enxergarem exatamente o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, que é assim, ó. P ou Q, né? 1, 2, 3, 4. VV, VF, FV, FF. Em qual das 4 linhas vai estar o falso no ou? Em qual das 4 linhas está o falso? Na 1, 2, 3 ou 4? Na 4, porque ele só é falso se os dois forem falsos, sim ou não? Ok, então nas demais linhas eu tenho o quê? Verdadeiro, certo? Então eu tenho aqui, ó, primeira proposição, o P é acordo cedo. O Q é durmo tarde. E eu quero a negação desse cara, segundo a tabela do ou. Agora, olha qual que é a negação do ou. Essa aqui é a negação do ou. Vamos ler o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Está escrito o que eu vou ter que fazer com a primeira proposição. Primeira proposição tem que ser
falsa. Ou seja, eu vou ter que pegar a primeira proposição e vou ter que negar ela. Então, se eu tenho aqui acordo cedo, vai ficar como resposta não acordo cedo. Porque essa é a negação, sim ou não? Acordo cedo. Beleza? Agora, olha só. O que está escrito aqui, ó? Primeira proposição. Olha só. O ou, ele é falso. Quando? Quando ele é falso? Quando a primeira proposição for o quê? E que mais? Vamos de novo, ó. O ou, quando ele é falso? Quando o ou é falso? Quando a primeira proposição for o quê? Ah, mais uma vez só. Agora, bem forte, todo mundo. O ou só é falso se a primeira for falsa. Vou colocar aqui, ó. O quê? A segunda? Então eu vou pegar a segunda e vou negar a segunda. Então fico durmo até tarde. Resposta: não durmo até tarde. Não durmo até tarde. Então, crianças, bem-vindos. A negação do ou é um e. Quando eu tenho uma sentença com ou e eu vou negá-la, a resposta vai aparecer um e. Tudo bem? A negação do ou é um e. Essa é a regra. Essa é a regra. Notem que é uma coisa lógica. O que está acontecendo? Nega a primeira e nega a segunda. A primeira é falsa e a segunda é falsa. Essa é a negação do e. Ok? Então temos a nossa primeira lição do dia, que é a negação. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Negação. Ok? Quando eu tiver uma sentença P ou Q e quiser encontrar a negação desse cara, olha o que eu estou fazendo, ó, presta atenção. Notem, o símbolo, se eu for simbolizar esse cara aqui, se eu chamar esse cara de P e chamar esse cara de Q, o que conecta eles é o ou. Sim ou não? É o ou conecta. Então, como é que eu simbolizo aquela sentença? Um P ou Q, certo? Agora, olha o que eu fiz. Eu coloquei entre parênteses e coloquei um tio do lado de fora. O que eu estou sinalizando? O que eu estou simbolizando aqui? Que eu quero negar tudo aqui dentro. Ou seja, eu quero a negação não é do P, é a negação, esse tio pertence a todo mundo que está dentro do parênteses. Ou seja, eu quero negar tudo lá dentro. Quando eu negar tudo aqui dentro, é como se fosse, sabe o que? Olha que fácil, ó. Eu tenho lá P ou Q, né? Aí eu tenho que fazer a negação. Olha que bonito, ó. Como é que se faz a negação? Chuveirinho. Lembra disso na sexta série? Quando eu tinha assim, ó, 3 que multiplica x mais 2, né? 3 vezes x. Lembra aí? 3 vezes x. É mais com menos, menos. Lembra disso? É igual. É chuveirinho, olha só. Qual é a negação de P? Esse cara tem tio? Qual é a negação de P? Não P. Qual é a negação de Q? Não Q. Agora, qual é a negação do ou? Ah, essa é a regra. É um E. É um E. Então, a resposta vai ser o quê? Não P e não Q. Lindo. Tudo bem? Tia quieta. Para de trazer energias negativas aqui, meu. Vou te botar sentada lá atrás. Tá? Tu tem que falar aqui, ó. Pessoal da primeira fileira, ó. Ai, que coisa legal. Muito a fuder, professor. Vou usar pra minha vida toda isso aí. Vai usar a tua vida toda. Olha como é legal. Ei? Faz muito sentido. Não faz sentido? Olha, isso é muito lógico. É muito legal. Deixa quando a gente começar a fazer exercício, vocês vão ver. Vão sentir falta. Tudo bem? Ó, negação do ou é E. Então, se eu tiver um exemplo número 2. Número 2. Olha só. Vamos usar o clássico aqui, ó. Bebo ou não dirijo. Quantas proposições eu tenho ali? 2. Bebo pode ser verdadeiro ou falso. No meu caso é sempre verdadeiro. Não dirijo pode ser verdadeiro ou pode ser falso. 2 proposições conectadas pelo meu amigo ou. Se eu quiser simbolizar os meus amiguinhos, vou simbolizar. Bebo, sei lá, vou chamar de P. Agora, esse cara aqui, eu posso chamar ele de quê? Posso chamar esse cara de quê? Tio Q. Tio Q. Não Q. Ou seja, tem, ó, porque tem o não, cabeção, ó. Não Q. Ai, professor, eu não entendi. Vai assistir a aula 1. Eu mandei assistir a aula 1. Ok? Agora, o que conecta esses dois caras? O ou. Tá bonito? Sim ou não? Simbolizei. Então, isso é o símbolo desse cara.
Se eu quiser achar a negação, vamos negar esse cara. Que maravilha! Lá vou eu. Eu quero negar tudo que está aqui dentro. Ó, presta atenção. Vai negar tudo que está lá dentro. Aí eu vou fazer o chuveirinho. A negação de P? Não P. A negação de ou? E. A negação de não que? Que. Agora vamos ler o que está escrito ali, ó. Pega a sentença P e enfia o não. O que é a sentença P? Bebo. Enfiar o não, como é que vai ficar? Muito bom. Não bebo. E agora? E. Olha o que? Dirijo. Dirijo. Não bebo e dirijo. Tudo bem? Essa é a negação desse cara. Óbvio que alguns vão falar, professor, dava para fazer direto no texto? Dava. Realmente, essa frase é fácil, ó. Beba, né? Por quê? Qual que é a negação do ou? É negar os dois caras. Negação de bebo? Não bebo. Negação de ou? E. Negação de não dirijo? Dirijo. Pronto! Agora, por que eu tô fazendo o símbolo? Porque vocês vão precisar dessa porcaria do símbolo lá na frente. A CESP é um dos poucos caras que mete símbolo na prova para resolver. Não tem texto nenhum e só símbolo e trabalhar com símbolo. Então vocês têm que saber tanto com texto quanto com símbolo para a prova. Ok? Por isso, então, time for copiation. Vamos lá. Todo mundo, everybody. Time to write. Deus o livre, hein? Time to copy. Copy. Copy the book. Fala. Ontem da Polícia Federal tem essa... Tu foi pra polícia, Alessandra! Tu queria ir pra polícia, Alessandra! Se a proposição basta a mulher de casa ser honesta for falsa, então a proposição a mulher... Não basta. Tá. Ok, tem algumas que a gente já consegue fazer. Deixa eu ver quantas que a gente vai conseguir fazer hoje que eu posso fazer depois, tá? Mulher de casa é honesta for falsa. A mulher de César parece honesta for verdadeira. Tá, no final da aula a gente faz, tá bom? Que a gente vai ver as matérias todas hoje, depois no final tu me entrega aí, mais pra frente. O que foi? Tá descascando? Trocando de pé. Não, obrigado, depois eu pego. Ó, tá enchendo a turma, hein? Tem gente ainda que não tá desistindo ainda. Raciocínio lógico vai bombar, hein? Umas 10 de lógica, é ou não é? É uma barbada isso aqui. Ninguém sabe. Mas isso aqui é uma teta. É que, na verdade, assim, ó, não faz sentido, porque é óbvio, né? É igual uma aluna falou assim, ai, professor, eu entendi tudo da aula 1, mas não entendi pra que serve. Claro, não tá na hora de entender pra que serve. Quando a professora do primário ensinou 3 palitinhos com mais 5 palitinhos dá 8 palitinhos. Pra que serve? Ninguém sabia, né? Mas a gente sabe que na frente vai usar. Então, na frente nós vamos ver. Por enquanto, vocês estão sendo alfabetizados. Vou apagar lá, então. Vou apagar, vamos apagar. Vamos apagar. Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar. Vem pra cá. Olhem só. Vamos pegar essa primeira sentença aqui, ó. Qual é a negação de acordo cedo ou durmo até tarde? Encontrei. Não acordo cedo e não durmo até tarde. Certo? Agora, vocês estão lembrados de uma coisa que nós vimos na aula 1, que era assim, ó. Lembra que eu falei? Quando eu tenho a negação de uma negação, o que eu encontro? Puta que pariu, nós vimos isso, lembram? A negação de uma negação é uma... Eu até mostrei uma coisa assim pra vocês, olha só. Se eu pegar um P e negar o P, o que eu vou encontrar? O não P. Tá claro isso? Agora, se eu pegar esse resultado e negar ele mais uma vez, negação de não P eu volto pro mesmo lugar. Vocês estão lembrados disso? A negação de uma negação é uma afirmação. Então, olha só. Isso, essa é a ideia. Agora, olha só. Eu tenho uma sentença. Uma sentença que eu vou chamar esse cara aqui de S aqui. Sentença. Acordo cedo ou durmo até tarde. Eu neguei ela. Encontrei esse cara aqui.
Adivinha o que vai acontecer se eu negar esse resultado? A negação da negação. Ou seja, eu vou pegar essa negação, que é o resultado que eu encontrei aqui, ó, que é não P e não Q, e vou negar, porque isso já é negação. Eu quero negar a negação. Olha o que vai acontecer, ó. Chuveirinho. A negação de não P? P. A negação de não Q? Adivinha qual é a negação do E? Por isso que essa porra é uma boca para baixo e uma boca para cima. Porque um é a negação do outro. Essa é a lógica. Então o que vai acontecer? Volta-se à origem. P ou Q. É a mesma coisa. Então, P, acordo cedo ou durmo até tarde. Olha que tranquilo. Quando eu negar uma sentença que for assim, ó, é só distribuir igual negação de P, não P, negação de Q, não Q, mas a negação de E, o quê? Ou. É isso que eu quero de vocês. Ok? Negação de ou é E, negação de E, ou. Tem até o nome disso, lei de Morgan, não é o Morgan Freeman, deve ser um parente dele, mas não importa quem criou a lei, meu. Tá? A negação do E é ou, a negação do ou é E. Lembre-se as boquinhas, ó. Tranquilos? Professor, então eu adivinhei, eu nem me pergunta, eu já sei qual é a negação do C então. É o C somente C, porque uma seta vai? Não, vamos ver daqui a pouco. Por enquanto ainda não. Não se empolgue, não se empolgue. Vamos ver então se vocês aprenderam, negação do ou, ó. Ó, vamos lá, então negação do E então, vamos lá. E é... Gosto de lógica e não gosto de português. Olha que maravilha essa frase. Hã? Gosto de lógica e não gosto de português. Opa, vamos lá? Vamos fazer em símbolos e em texto, nos dois, tá? Vambora, everybody, ó. Gosto de lógica. Vou chamar de qualquer proposição. Pode ser P, pode ser G, pode ser L. Vou chamar de L para me lembrar logo. Vou botar P, senão as pessoas confundem. Vou botar P, pronto, bonitão, tá? Agora, olha só. Não gosto de português. Eu não posso chamar de quê esse cara, é ou não é? Eu tenho que chamar esse cara de quê? Um tiozinho e um quê? Agora tá bonito, sim ou não? E o que conecta os caras? O E. Então, se eu for simbolizar esse meu amiguinho, ficaria assim, ó. Símbolo dele é um P, um E e um não Q. Tá claro isso? Aqui eu simbolizei o cara. Agora, o que eu quero não é ele simbolizado. Eu quero a negação. Negação. Então, nós vamos negar esse cara. Então, o que eu tenho que fazer é negar tudo que tá aqui dentro, ó. Negar tudo que tá aqui dentro. Aí vem comigo, vambora, olha que fácil. Olha o chuveirinho, ó. Negação de P, não P. Negação de E, ou. Negação de não Q, Q. Agora eu vou trazer pro texto. Olha só, o primeiro cara, você tem que negar ele. Quem é o primeiro cara? Gosto de lógica. Como é que fica a negação disso? Não gosto. Ah, e vocês aí tem coro. Pra na hora de falar negação de gosto de lógica, aí todo mundo vai junto, né? Ai, professor, não gosto de lógica. Problema teu, vai cair na prova igual. Não gosto de lógica. Agora, ó, o que vem? Oh, 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 ou o quê? Gosto de português. É, gosto de português. Português. Ok? Tranquilo, então. Não gosto de lógica ou gosto de português. Perfeito. Então, olha as lições. Vambora. Negação do ou é E, negação do E ou. Pronto. Essas são as duas lições até agora, tá? Tempo para copiarem aí. Agora é que são elas. Vamos para a próxima negação. Uma negação very, very importante. Olha só. Se estudo na casa, então sou aprovado. Vamos trabalhar com a negação dessa sentença aqui. Tudo bem? Então, beleza. O que eu quero mesmo é qual será a negação desse meu amigo. 2 pontos. Primeiro, antes de negar, vamos simbolizar, tá?
Então vem comigo, olha só. Identificando qual é o nosso conectivo, ó, se alguma coisa então. Se alguma coisa então. Lembre-se, o então era obrigado a aparecer na sentença? Era obrigado a aparecer então? Não. O que é a grande dica do se então? A vírgula. A vírgula é a grande dica do se então, tá? Então, o então pode ser sujeito oculto, como eu já disse para vocês. Ó, estudo na casa, vou chamar de P. Sou aprovado, vou chamar de Q. Se eu simbolizar esse meu amiguinho, fica assim, ó. Um P, um Q, e o que conecta eles é a minha seta. Tá claro ou não? Sim ou não? Sim. Perfeito. Agora, crianças, olha só. O que eu quero é a negação desse meu amiguinho. Desse meu amiguinho. Tudo bem? A negação desse cara. Aí muitos vão falar, professor, olha só que legal. Notem que é boca pra cima, boca pra baixo. Então um é negação do outro. Seta pra cá e seta pros dois lados. Então um é negação. Tem nada a ver. Tem nada a ver, tá? Lembre-se o que eu disse pra vocês. O que é negar? Fernanda, o que é negar um conectivo? É pegar a tabela verdade, que é copiando escondido, pegar a tabela verdade e procurar quando o cara é falso. Sim ou não? Vamos lembrar a tabela verdade do C então. Vamos lembrar a tabela verdade. P, Q, se P, então o quê? 1, 2, 3, 4. VV, VF, FV, FF. O que eu sei do C então? Só é o quê? Só é o quê? Nem vão pra prova. Se não decorou essa tabela, nem vamos fazer a prova de lógica. Deixa ela toda em branco, começa pela outra e nem leia ela, tá? Se não souber o C, então, não faz a prova de lógica. Vamos de novo? Fui claro agora? Sim. Fui clear? Então vem comigo, ó. Vou dar a dica, ó. Fica a dica, tá? Vamos lá, ó. C, então, só é o quê? Falso. A primeira for verdadeira, a segunda falsa. Então, ele só é falso aqui, sim ou não? Opa, burro. Não estão ligados, hein? Aí aqui é verdadeiro. Só é falso aqui, beleza. Esse só é falso é a negação dele. Então, se eu perguntei qual é a negação de C, então, basta ler essa linha. O que está escrito naquele raios dessa linha? A negação dele. A negação dele acontece quando o quê? Lê pra mim. Primeiro é verdadeiro. Eu vou de novo. Vocês estão, parece que acordaram agora e parece que é segunda-feira, meu. Porra, vamos! Vamos lá. A negação do C, então, é quando o quê? Muito bom. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Olha só. Então, para negar esse cara, o que eu tenho que fazer? O primeiro verdadeiro. Quem é o primeiro aqui? É o P. Se esse cara é verdadeiro, quer dizer que ele não vai mudar. Vai continuar P aqui. O segundo é falso. O segundo é Q, sim ou não? E ele é falso. O que quer dizer que é falso? Quer dizer que se esse cara é o Q, aqui vai ter que ser o não Q. Porque ser falso é negar. Eu vou ter que negar aquele cara. Então a lei fala, repete o primeiro e nega o segundo. Só que o que conecta os caras é um E. Olha que sensacional. Como fica a negação do C então. Olha que sensacional de cair na prova, porque ninguém que não sabe lógica não vai responder. Porque olha qual é a negação desse cara. P. O que é P aqui? Estudo na casa. Que mais? E o quê? Olha a energia negativa aí, meu Deus, chamando ainda, né? Ó, que a fuder. Porque cai numa questão de prova. Qual a negação da sentença? Certo ou errado? A negação de se estudo na casa, então sou aprovado, vai ter lá, ó. Se não estudo na casa, então não sou aprovado. Se estudo na casa, então não sou aprovado. Porra, tá tudo errado, meu! Só de falar que a negação de um C então é outro C então, tá errado. Nem vou ler. Eu vou botar errado. A negação de um C então sempre vai ser um E. Quando eu tenho um C então, ele se transforma em um E magicamente. Não, tabela verdade. Primeiro verdadeiro, E. O segundo é falso. Então a negação dessa sentença é, se estudo na casa então sou aprovado, fica estudo na casa e não sou aprovado. Presta atenção
Na regra, como diria o Arnaldo César Coelho, gurizada, a regra é clara. E o que a regra diz é, cabeção, ó, você vai repetir o primeiro cara, vai enfiar um E no lugar do centão e vai negar o segundo cara. Por que eu tô falando para prestar atenção na regra? Porque você pode pegar uma coisa assim, ó, vem comigo.